Hoje é um daqueles vídeos que a gente faz uma análise cabalística de um versículo bíblico. No caso, Gênesis 6:1. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Noach, hoje focando no parágrafo 74 do Zohar, 7º ano de leitura. E o Zohar está analisando o versículo que eu mencionei antes da vinheta, versículo 6:1, que diz que o homem começou a se multiplicar na face da terra e começou a gerar filhas. Estou fazendo aqui uma tradução livre. Esse versículo aparece logo antes de Deus começar a se irritar com a humanidade e anunciar para Noé que vai destruir, portanto, essa humanidade, vai mandar o dilúvio. Aí é a história que a gente conhece. Então essa frase é um preâmbulo do que está irritando Deus. E o Zohar fica intrigado, né? Por que que o homem se multiplicar na face da terra e gerar filhas seria um problema? Eu não sei se você já parou para pensar. Até a frase é estranha ou particularmente estranha se a gente lembrar que o homem foi criado para isso, né? Quando Deus cria Adão e Eva, uma das tarefas, vamos chamar assim, que Deus coloca é: eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês se frutifiquem e se multipliquem. E agora, quando aparece exatamente esse mesmo verbo aqui, né? Os homens estão se multiplicando, fica, como eu falei, como um preâmbulo para a irritação de Deus. E Deus vai destruir a humanidade. Então o Zohar vem e se sente até na obrigação de explicar o que está acontecendo. Bom, a questão é que essa multiplicação, como tudo na vida vai dizer a Kabbalah, pode ser feita de maneira correta ou de maneira errada, né? Só o fato de estar multiplicando não é necessariamente bom. O fato de estar se multiplicando, ensina o Zohar, é a Sfirá de Yesod, tá? O que faz a gente se multiplicar na vida é a Sfirá de Yesod. Seja literalmente, como está dizendo aqui o versículo, a nossa capacidade de se reproduzir mesmo, ter relações sexuais e gerar filhos, filhas, mas multiplicar no geral mesmo, tá? Quando eu me multiplico em ideias, em produtividade, em criatividade, financeiramente, qualquer coisa é a minha Yesod. Bom, então esses homens aqui, que está narrado em 6:1, estão se multiplicando de uma maneira errada. Eles estão deturpando a energia de Yesod. Vem o Zohar e diz que eles andavam nus na face da terra e procriavam e se reproduziam e tinham relações sexuais com qualquer pessoa ou com qualquer coisa, inclusive com animais, com plantas, né? Eles estavam realmente com essa conexão deturpada, fazendo conexões indesejadas. Como se chama? Incesto. Tinham relações com parentes, né? E aí já não é a Yesod interessante, obviamente, tá? Então essa multiplicação, como eu falei, estava deturpada. E aí geram filhas, esse é o pior também, né? Ou uma segunda consequência. Gerar filhas, vai explicar a Kabbalah, Yesod gera Malchut, gera a Sfirá abaixo dela. Sempre que uma Sfirá está abaixo, na árvore da vida a gente diz que ela é gerada, como se fosse um filho ou uma filha. No caso, Malchut é vista como uma Sfirá feminina, então é uma filha. Então essa deturpação de Yesod estava gerando Atos, estava gerando Malchut. Como Malchut é a nossa própria realidade, a própria humanidade, a própria terra, mais para frente o Gênesis vai falar que a terra estava sendo corrompida. A terra estava ficando compurcada com essa energia, né? Então, esse Yesod que a gente multiplica, de novo, para bem ou para mal, influi em Malchut. Essa é a questão. Como ali estava indo para mal, estava gerando energia negativa. Então Deus vai vir e vai falar: olha, deu errado, o plano aqui não me agradou. Isso aparece na verdade em Gênesis 6:13, né? Deus aparece para Noé e fala: o fim de toda a carne apareceu diante de mim. O Zohar também explica o que é esse fim de toda a carne. Chegou um ponto que não tem mais reversão. A impurificação ficou tão grande, a reversão da energia está tão grande, que agora só é resolvida por meio de julgamentos, que a gente chama de Gevurah, uma outra Sfirá. Eu tenho que invocar essa Gevurah e realmente fazer uma limpeza, né? Então, se a gente vai por esse caminho, essa é a consequência. Se eu tenho a Yesod, por outro lado, multiplicando para bem, eu estou iluminando a Malchut positivamente. Então, grosso modo, o que toda essa lição aqui do Zohar quer dizer?
cuidado com a Yesod, né? Que, como eu falei, é o sexo, literalmente, fisicamente, mas não só o sexo, né? É o que nós estamos multiplicando e propagando, vamos falar assim, talvez, na nossa vida. Lembrando que isso que nós estamos multiplicando e propagando tem efeitos na Terra, tem efeitos na nossa realidade, tem efeitos no mundo. Dependendo, se a gente estiver mandando muita energia negativa, pode ser que uma hora a gente chega num ponto de não virada, como se chama às vezes na ciência, um ponto de não reversão, e aí a gente está sujeito a essa gevurá, esse julgamento. Então é esse o alerta da história de Noé, né? Vá fazer a volta enquanto ainda é tempo, porque depois, né, é tarde demais e você tem que sofrer aí um dilúvio, que a gente já analisou até em outros vídeos aqui do Zohar Diário. Tem que vir essas águas, que em geral seriam Hesed, águas de bondade, mas não vem com Hesed, vem para matar, vem com uma energia de Gevurah. Então muitas vezes a gente está aqui preocupado com coisinhas do nosso mundo, né, do cotidiano, do dia a dia, em vez de olhar o quadro maior, sem perceber que essas coisinhas pequenas que nós estamos fazendo estão jogando energia negativa, jogando energia negativa no mundo. Pare, pensa, olha maior, né? Olha no âmbito maior para ver se essas energias não estão causando um dilúvio na minha realidade ou na realidade maior, né? Então é isso que o Zohar está falando, por isso que eu peguei só esse parágrafo 74, ele é extremamente profundo, né? É um versículo que quase passa despercebido, mas como eu falei, é o preâmbulo para explicar por que é destruição. Né? Você falaria assim, ué, mas multiplicar é ruim? Pode ser ruim. Não todo crescimento é positivo, né? Não todo crescimento é saudável. Se esse crescimento vem maculado, se esse crescimento produz resultados negativos, é óbvio que ele é negativo, né? Então a gente às vezes tem essa mentalidade, estou crescendo, está multiplicando, é bom sinal. Não necessariamente. Tá? Então, como eu falei, estava falando, se eu estiver aqui nos meus atos pequenininhos, concentrados só no crescimento e achando que isso é bom sinal, cuidado. Às vezes tente sair dessa visão micro, né, para ir para macro. Veja quais são as motivações que estão te levando a crescer e quais são os resultados desse crescimento. Muitas vezes só essa mudança de perspectiva, essa mudança de visão já é o suficiente para você dar uma despertada, uma acordada e falar assim, olha, apesar do crescimento eu estou indo para uma época de destruição, para uma senda, né, de destruição. É melhor eu parar, crescer menos ou até não crescer, mas com algo que me dê solidez, que me dê manutenção, né, do meu estado, da minha existência e não a destruição. Um bom dia a todos e tudo de bom.